Vamos ver como rodar a correlação e a covariância no R. Começando pela correlação. A gente já sabe que a correlação pode ir de -1 a 1. Indica a intensidade e o sentido da relação linear entre duas variáveis. Por exemplo, a altura de uma árvore e o seu volume são variáveis fortemente correlacionadas e positivamente relacionadas. À medida que a altura aumenta, o volume também aumenta. O teor de alumínio, por outro lado, está inversamente relacionado à altura de uma planta. Desta forma, altos teores de alumínio estão relacionados a baixas árvores. Existem duas formas de calcular a correlação. A correlação de Pearson, que leva em consideração as médias e desvios das variáveis, sendo, portanto, uma estatística paramétrica. E a correlação de Spearman, que leva em consideração o posto das observações, que nada mais é que a posição da observação na série ordenada dos dados. Por isso é considerada uma estatística não paramétrica. Para o nosso exemplo, vamos utilizar a base de dados MTCars. Note que agora, após processar esta linha, eu tenho em meu ambiente uma variável chamada MTCars, que é composta por um DataFrame. Para visualizar o DataFrame, posso usar o comando head para visualizar as primeiras linhas. Tenho aqui um DataFrame de 32 observações e 11 variáveis. Essas variáveis estão listadas aqui no meu console após o comando head mtcars. Pois bem, vamos agora processar a matriz de correlações dessas 11 variáveis pelo método não paramétrico, ou seja, a correlação de Spearman. Para isso, utilizo o comando cor, seguido da matriz de dados, no caso é a MTCars, e depois defino o método, que neste caso é o Spearman. Processo, encontrei um erro, que é devido à minha digitação de methods em vez de method. Vou corrigir, processar novamente, e aqui eu tenho então a minha matriz de correlação pelo método de Spearman. Agora, para rodar a matriz de correlação pelo método de Pearson, o processo é o mesmo e é o mesmo comando. A única diferença é que agora o parâmetro método assumirá o valor Pearson. Vou processar e agora eu tenho a matriz de correlação de Pearson. O outro objetivo da nossa aula é aprender a processar a matriz de covariância. A covariância é o grau de interdependência de duas variáveis, ou seja, é uma medida do grau de variação de uma variável quando a outra variável muda. Assim, duas variáveis com covariância igual a zero podem ser consideradas independentes. A covariância é obtida através do comando cov. No caso, cov mtcars, e eu tenho então a matriz de covariância.